Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo aqui ao nosso canal, onde nós postamos resumos bíblicos das lições da Escola Bíblica Dominical. Durante esse segundo trimestre, vamos estar estudando sobre a caminhada que nos está proposta. Caminho da salvação, santidade e perseverança para chegarmos ao céu. E nessa primeira aula, nós vamos estar tratando do início da nossa caminhada. Então, o cristão, ele inicia a sua trajetória, a sua caminhada, com a experiência do novo nascimento, que é uma obra efetuada pelo Espírito Santo, mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário. E essa jornada, ela só irá terminar quando chegarmos na nossa cidade celestial, aonde nós vamos ser glorificados e recebemos um novo corpo e habitarmos para sempre com o Senhor. Sabemos que o início da nossa caminhada, ela tem Tem um meio e tem um fim. E diante da nossa trajetória, nós deparamos com muitos desafios, obstáculos durante essa caminhada. Nós precisamos entender que essa jornada de fé, ela é um desafio para todo aquele que abraçou este caminho. A nossa leitura bíblica, ela está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nós temos essa conversa entre Jesus e Nicodemos, aonde Cristo vai demonstrar a ele, os dois nascimentos. Embora o nosso comentador ele coloca aqui a caminhada com Cristo, temos que entender os dois caminhos. Mas na verdade há os dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Porém, nós precisamos entender que há dois nascimentos: o da vida natural e o da vida com Cristo. O da vida natural, sabemos que a vida humana, ela tem o seu início ali na fecundação, aonde vai ocorrer ali a gestação e a pessoa ali no parto, ela vai vir a este mundo. Então, o nascimento natural, ele pode ser longo, como ele pode ser breve, mas ele não é eterno. Então, essa trajetória humana, ela é marcada por fases, na vida da pessoa.
Nós temos a fase ali da infância, né, a fase da adolescência, a juventude, a vida adulta e chegamos o quê? À velhice. Então nós temos o quê? Essa trajetória, essa fase, né, da nossa caminhada. E essa vida humana, ela é marcada, né, por dois momentos: o momento do nascimento e o momento da morte. Então, quando Jesus disse para Nicodemos, lá no verso 6 do capítulo 3, Jesus disse: olha, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, Jesus está dizendo que sobre a vida humana, sobre o nascimento natural que todo ser humano ele experimenta. O que? Essa vida natural. Porém, há um novo nascimento, que é a vida com Cristo. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer que antes nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos, em nossas ofensas. Então, o homem que não tem um encontro com Deus, que não tem um encontro com Cristo, que não é regenerado, ele não vai ter a vida espiritual. Ele apenas desfruta o que? Da vida natural, da vida humana. Mas o que? Há uma vida com Deus, que é marcado que pelo novo nascimento, que é realizado por uma obra maravilhosa do Espírito Santo na vida da pessoa. E essa vida com Cristo é uma jornada maravilhosa, do começo ao fim, aonde nós experimentamos o que? Da graça, do poder de Deus, da plenitude do Espírito Santo, onde nós temos muitos privilégios em fazermos parte o que dessa nova vida, desse novo nascimento que é realizado por uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E com essa nova vida em Cristo, nós recebemos o quê? 3 companheiros nessa caminhada. Nós nos tornamos o quê? Agora, filhos de Deus por adoção. Porque todo ser humano é criatura. Mas no momento que ele aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, ali ele se torna o quê? Um filho de Deus. Então Deus se torna o quê? O seu Pai. Ele tem o quê? Um intercessor, que é Cristo, que está à direita do Pai, que intercede por ele. Então, o Pai, para reconciliar o homem consigo, ele planejou que a obra da salvação. E Cristo é o autor e o consumador da salvação, porque Cristo veio e morreu ali na cruz do Calvário em nosso lugar, para que nós tenhamos vida e fôssemos reconciliados com o Pai. E agora ele está o quê? À direita do Pai, é o nosso advogado que intercede por nós. E temos a terceira pessoa bendita do Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador. Então, nessa nova vida com Cristo, nós não estamos só. Nós temos um Pai, nós temos um advogado e nós temos um consolador que nos ajuda o que na nossa caminhada para que nós possamos chegar à nossa pátria celestial. E por que o homem precisa do novo nascimento? Sabemos que Nicodemos era um fariseu, era um religioso,
um homem instruído na lei de Moisés, ali na tradição judaica. Ele era um príncipe, fazia parte do Sinédrio, era um conselho composto por 71 judeus, que tinha uma importância muito grande dentro ali do povo hebreu. E ele, na sua sede por Deus, na sua vontade de alcançar uma paz para a sua alma, nós vamos ver que ele vai ter com Jesus de noite. E quando ele vai ter com Jesus de noite, nós vamos ver que ele vai reconhecer que Jesus é mestre vindo de Deus. Jesus vai responder para ele: olha, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, por que o homem precisa nascer de novo? Porque com a queda de Adão e Eva, nós vamos ver que todo ser humano que já traz uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Embora ele esteja vivo naturalmente, só que espiritualmente falando, ele está morto. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pregador lá em Eclesiastes vai dizer que não há homem que não peque. Então nós vamos ver que o pecado, ele encerrou todos, né, numa sepultura. Porque o homem sem Cristo, ele não tem vida espiritual. E Jesus, ele se expressa: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, nesse sentido, né, todo o homem, ele precisa experimentar o quê? Uma ação interior da manifestação do Espírito Santo, para que haja o processo da regeneração. Ele seja regenerado. No momento que ele é regenerado, acontecem alguns aspectos dentro da salvação. Ele é justificado pelo sangue de Jesus Cristo e Deus o vê como um santo. O que nós vamos entender aqui do novo nascimento, né, que a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era o quê? Um religioso. Ele era um fariseu, um dos principais ali dos judeus, os príncipes. Porém, nós vamos ver que a religião, ela não justifica, ela não regenera, ela não é capaz de mudar o homem o quê? No seu interior, na sua totalidade. Porque o novo nascimento o quê? É uma manifestação de uma ação poderosa do Espírito Santo na vida da pessoa, levando ela ao nascimento vindo do céu. Por isso que Jesus disse: se o homem não nascer da água e do Espírito, que é da fé em Cristo Jesus através da sua palavra e de uma ação poderosa do Espírito Santo, ele não pode entrar. Então nós vamos ver que ele diz, né, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o homem precisa experimentar o que? Essa nova vida, dessa manifestação do Espírito Santo, para que ele possa o quê? Agora experimentar tempos de refrigério e de uma comunhão profunda com Deus. Então, o Novo Testamento é a caminhada da fé do cristão. Então, nós vamos ver que esse novo nascimento, agora, a pessoa nasceu de novo, está ali na infância. Ele precisa o quê? Amadurecer. Ele precisa o quê? Crescer. Ele precisa frutificar. E para que isso ocorra, ele precisa observar o quê?
os requisitos, o quê? Da nova aliança. As verdades que Cristo deixou para que nós andássemos nela, né? Os ensinos dos apóstolos para que nós possamos viver uma vida que venha a agradar a Deus em todos os aspectos. Então nós vamos ver que há a importância o que do cristão dele iniciar a sua jornada de fé observando o que os ensinos estabelecidos por Jesus e pelos apóstolos, para que possamos alcançar o alvo, que é chegar nas mansões eternas, na nossa nova pátria. Então, a expressão nascer de novo demonstra que é uma nova vida em Cristo, que vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Então, o novo nascimento, religião nenhuma é capaz de levar o homem o quê? A essa regeneração, a essa transformação. Mas somente uma obra o quê? De Deus na vida do homem, levando ele a viver na plenitude do Espírito Santo e vencer os desafios e as batalhas da vida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, que Deus vos guarde, que Deus continue guiando vossos passos. Até um próximo encontro, Deus assim permitindo. Você que não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um sininho. Você pode fazer a sua inscrição e assim que nós postarmos algum vídeo aqui, o YouTube estará te notificando e você poderá estar sendo abençoado com a palavra de Deus. Shalom Adonai.